E olha aí, fiel corintiana, mais uma vergonha na noite desta quarta-feira, hein? Corinthians chega à quinta derrota consecutiva no estadual, entra de vez na zona do rebaixamento e uma crise sem fim aí está instalada no Timão. Em contraponto, o Corinthians aí tem várias informações no bastidores. Corinthians está contratando um camisa 10, Igor Coronado. Já está tudo acertado, deve ser reforço do Corinthians anunciado nos próximos dias. E o Mano Menezes está pedindo a multa no valor integral, dificultando a vida do Timão para registrar o técnico Antônio Oliveira. O Corinthians só pode registrar depois que acertar o valor com Mano Menezes, fiel. Parece um pesadelo a vida do Corinthians, não tá fácil. Fica até o final do vídeo que você vai ter todas as informações aí pós-jogo do Timão. Corinthians contratando no mercado e a dificuldade do Corinthians em registrar o novo técnico. Mas antes da gente ver as notícias, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos aí para as últimas notícias do Corinthians. Pronto, chegou a hora que você tanto estava esperando, Flávio Prado. Falar do Corinthians. Até porque acabou a farra, Flávio. A farra acabou, só que não. Porque é brincadeira o que a gente tá vendo no Corinthians, tanto dentro quanto fora de campo. É o que eu falo. Também não dá pra falar só do Rubão, que não sabe nome de treinador e paga mico na internet. Não dá pra falar só do Augusto Melo, que falou pra caramba antes de assumir e agora tem um começo de temporada péssimo. Tem que falar do time também. Porque eu vi o jogo hoje horroroso. O Corinthians não cria nada. O Corinthians só foi criar algumas chances, duas, no fim da partida, porque o Santos já estava ali preocupado em segurar o resultado. O Cássio fez defesas. O Corinthians não ameaçou em nada o Santos e perde mais uma. Flávio, o torcedor do Santos, ele sai eufórico, não só porque ele é líder, porque ele assumiu a liderança do grupo, porque ele tem a melhor campanha, mas porque ele joga de vez o Corinthians no buraco. Você estava falando ontem que acha impossível cair no Campeonato Paulista. O Corinthians já estava na zona. Perdeu o clássico hoje. Se o Corinthians não ganha da Portuguesa em casa, que é o próximo jogo, e vai jogar sob pressão... Também, né? Ué, mas olha a pressão que tá o Corinthians, gente. Dá tudo errado. Tá tudo errado. Corinthians português. Cara, se você cai na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, é feio e tal, mas, pô, Palmeiras já caiu, o Corinthians já caiu, o Santos não tinha caído, caiu agora. Tá bom, o Vasco caiu, o Botafogo, tá tudo certo. Tá, né, razoável, o Grêmio caiu, até caiu. Mas no Campeonato Paulista, aí realmente eu vou sentir demais, mas eu vou gargalhar no ar. Em 2004 bateu na trave, né? Eu vou gargalhar no ar. Não é que eu vou dar risada, eu vou gargalhar. Como ele é gargalhar. É, porque vai ser notícia no mundo inteiro. Conseguiram cair num campeonato que não existe. Primeiro, como é que você vai explicar isso lá fora? Mas aí a culpa vai ser dessa diretoria ou da passada? Ah, eu acho que eles se merecem, né? Pelo jeito, eles vão se merecer. Ô Pilhado. Das duas, né? Não, a anterior é um absurdo que ela fez o clube. Ela demoliu o clube, destruiu o clube, deixou o clube num estado horroroso. Começou brilhantemente, falo sempre isso, o Andrés, a primeira administração dele foi brilhante. Foi talvez a maior diferença que eu vi de pegar um clube e entregar um clube. Depois, na sequência também, eu nunca vi, ou poucas vezes se viu um buraco tão grande. E claro, o problema, quando ele está disputando um campo, eu digo sempre assim, aproveita o regional, pra botar, igual o São Paulo, botou o time em reserva, botou molecada, tá dando o jogo pro Moreira, vai fazendo. O Klaus tá perdendo a barriga no campeonato regional. Ou seja, é uma baita de uma pré-temporada. Lembra quando o Botafogo não classificou pra Taça Guanabara ano passado? Nossa, foi um papelão e tal, mas não caiu pra segunda divisão. Porque é quase impossível, mano. É uma proeza. É assim, tem que fazer uma taça, assim. Ó, mas vamos lá. Você falou ontem que era impossível cair pra segunda divisão no Paulista. Claro. Ó, é favorito contra a Portuguesa em casa? É. É, não é?
que é o próximo jogo. Se perder pro Corinthians, a Portuguesa entra em crise. Como ele é ridículo. Ué, Tá bom, mas o Corinthians é favorito contra a Portuguesa. Teoricamente, Portuguesa, qualquer time. teoricamente Porque a era pra Portuguesa ser. também tá mal. Não, quanto a Portuguesa, Aí qualquer depois, um. ó, Botafogo fora. Não, fora de casa. vocês lembram Ribeirão o Corinthians e Preto. Portuguesa ano passado? Foi 0 a Em 0. Brasília. Foi 0x0. 0x0. Um jogo horroroso, um dos piores jogos. E depois Botafogo fora de casa. Depois Palmeiras fora de casa. Tá me criando ilusão. Mas é o que eu tô te falando. Você quer fazer isso, né? Mas Deixar meu coração, né? Tá? Aí Mas é o que eu depois tô te não falando. acontece. É impossível a gente ver que o Corinthians não tem uma boa sequência. Ele não tem uma boa sequência. Depois tem a Ponte, Aí é. que é em casa. Ponte A sua ganhou Ponte hoje, Preta. Ganhou lá do Botafogo em Ribeirão 3 Mas então, é porque o Corinthians joga muito mal. Você vendo o jogo hoje, e olha o que eu te falei, você viu o Pedro Raul hoje? Mal toca na bola. Eu falei, o Pedro Raul saiu do Vasco chutado e foi contratado por 5 milhões de dólares. Teve uma sequência de furada de calcanhar, furada. Olha, foi bonito, cara. Não, mas é verdade. Porque foi. É hilário, né? Uma coisa assim, você fala, nossa. É videocacetada, né? É, como é que eles fizeram isso? Pode ser alguma coisa criativa. Primeiro eu falei, pô, ó, os caras estão criando. Eu falei, pô, eu falei, vocês vão ver o final da história. Não era aquilo mesmo. Olha. Agora, eu achei que foi pênalti no Maicon. Também achei. Cara, Também achei que foi. A impressão que dá essa. A impressão que Agora, dá por que, essa. que o VAR não marca o pênalti? Não sei. Mas não foi tão simples o lance, hein? Ah, mas tem a rasteira. Então, eu demorei um pouquinho pra ver. Confesso que demorei. Mas então, mas o VAR tem que ver. É. Em tese, sim. Mas assim, não é que foi um absurdo com o VAR, sim. O VAR teria que ter visto. Porque eu demorei um pouquinho pra ver, sim. A gente já teve pênalti mais. Mas realmente também não seria justo, né? Agora, a gente vai falar ainda do pênalti, né, no Maicon. Só que eu queria chamar a atenção também, Piperno, Bruno, pro Cássio. Porque o Cássio, ele já deu uma declaração polêmica recente, que ele diz, pô, saíram vários jogadores, não tá chegando, não chega ninguém, tá improvisando volante de zagueiro. O Cássio deu uma chutada no balde. Hoje, o Cássio deu uma entrevista no fim do jogo, onde ele fala, não é o momento pra falar. A gente precisa fazer. Falar agora, ele bota a cara, ele vai ali, ele se pronuncia, mas você vê um nítido constrangimento no Cássio, que ele tem que ir ali pras câmeras e ele nem tem o que falar. Agora, entrou uma gestão nova. Há alguma esperança? Ou a tendência é que o Corinthians seja, durante todo o ano, a piada que ele está sendo nesse começo de temporada? Eu acho que o começo dessa gestão é de alimentar a piada. Agora, estão no cargo, estão no poder há 40 dias, acho que nem isso, né? Fazendo um monte de lambança, mas tem razão, é muito cedo. Exato. Os outros Então, cansaram de fazer, os outros têm 10 anos pra fazer, né? exatamente. Eles têm 30, 40 dias. Eu Mas acho o começo é assustador. Mas o começo assusta. Assusta. Porque eles são falastrões. Sim. Aí eles ficam querendo reunião com torcida. Aí o outro fica respondendo quadrinho de pergunta da torcida nas redes sociais. Aí eles falam que vão fazer um Corinthians forte. Falam que tem chance de Gabigol, vem Pedro Raul. Aí contratam Mateuzinho por 4 milhões de euros, 60% do passe. Mateuzinho nunca se destacou no Flamengo. É um pouco assustador também o começo deles, hein? Não, promete muita coisa, não consegue cumprir, lambança até na apresentação lá do uniforme com o novo patrocinador, né? Fica aí se gabando que fez assinou o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Aí o primeiro jogador que aparece lá usa a camisa do patrocinador velho. Então, assim, a lista de lambanças nesse começo é um negócio terrível. Mas vamos querer acreditar que, assim, digamos, um momento de deslumbramento por estar no poder, por estar dirigindo o Corinthians, que daqui a pouco apareça alguém lá com um pouco mais de cabelos brancos e fala, gente, volta a pisar no chão, né? Vamos, respira fundo e vamos começar de novo. Dá tempo, né? Dá tempo para corrigir os erros. O trabalho está começando agora, mas tudo que fizeram está errado. Só que tem uma coisa, os problemas estruturais do Corinthians aí não começaram com eles. Eles herdaram
terra arrasada. A realidade é essa. A herança é terra. Não, eles herança herdaram maldita. terra arrasada, né, Bruno? Mas estão arrasando mais. Não é nada animador o início. Claro que é justo que eles tenham tempo, eles têm 1 mês e pouquinho na gestão, é um mandato de 3 anos, mas assim, o discurso, as ações até agora não dão nenhum otimismo. E eu disse aqui na época, então, não é um injusto dizer de novo, né? Não é uma coisa de aproveitar o momento. Nas entrevistas na campanha, eu, sinceramente, não via grande diferença no discurso do Augusto Melo em relação ao André Negão, que era o candidato da situação. Aliás, as entrevistas dos dois, os debates foram todos muito bizarros. Eu achei aquilo lá uma coisa... Se eu fosse corintiano, vendo as entrevistas dos dois, os debates que aconteceram, eu ia ficar assustado. Acho que era muito ruim as entrevistas dos dois candidatos, era bem ruim. Mas ganhou a oposição, o grupo anterior estava no poder há muito tempo e os últimos anos foram terríveis, e até agora, assim, é uma conversa irreal, é uma coisa... Claro, você tem que ser otimista, mas, assim, não adianta vender coisa que é impossível. Eles vendiam um discurso de que, a partir de agora vai ser tudo diferente, nem tinha como. Se eles fossem super competentes, se eles fossem os melhores gestores do mundo, não teria como. Eles pegaram uma situação muito ruim da gestão anterior. E não me parece que é algo assim diferente. Não, os caras têm um pensamento diferente. Ainda não dá para ver resultado porque é muito pouco, mas esses caras parecem que têm boas ideias, têm uma cabeça diferente dos outros, têm uma maneira de pensar em gestão de futebol diferente. Não me parece. Né? Até agora, tudo que eu ouvi, nada me deixou muito animado, não. É bem complicado. É que é exageradamente exótico cair no Campeonato Paulista. É demais. É além da conta do natural. Mas já passou metade, hein, Flávio? Times ruins demais. Você conseguir ficar entre os dois últimos, é uma obra de arte. Você então, tem que mas já passou metade. Pra conseguir isso. Tiro curto. Metade. Tiro muito curto. Mas aí quando o Pilhado começa a dar a tabela, porque pra mim eu descarto isso. Né? Imagina. Não... A tabela completa do Corinthians, que eu lembro hoje do bate-pronto, ela é Portuguesa, agora, em casa. Esse tem que ganhar. Tem que ganhar. Não ganhar esse jogo. Porque depois pede licença no campeonato. Depois é o Botafogo fora. O Botafogo é organizadinho. Time de Série B. O Corinthians está perdendo todos de Série B. É isso. A Ponte meteu 3-0 lá. Botafogo não deve estar jogando grande coisa. Mas vamos lá. Tá bom. Botafogo fora. Palmeiras fora. Um jogo dificílimo de conseguir sequer um ponto. Não, aí é... Palmeiras não dá nem... Esquece. Palmeiras fora. Mas é clássico. Vai que... Vai. Palmeiras fora. Aí depois tem a Ponte Preta em casa. Depois o Santo André em casa e Água Santa fora. Pelo amor de Deus. Se fizer 7, 8 pontos, já tá ali. Eu fui olhar até a pontuação, abri aqui do ano passado, em relação à parte de baixo. O pior entre os que não caiu foi a Portuguesa, com 10 pontos. Então, o São Bento caiu também com 10, né? Foi a diferença do saldo. 3. Ele a baiada que ele tem que fazer 7 pontos em 6 jogos. Mas ele faz 3 com a Portuguesa, 6, faltam 4, 5 pontos. Com esse monte de jogos aí, gente, tem que caprichar demais. Aí já é demais. Se cair no campo, tem que pedir licença pro resto do ano. Fala, não vamos disputar nada, vamos ficar em algum canto aí fazendo um retiro espiritual. Não dá. Cair no Campeonato Paulista tem que pedir retiro espiritual. A Portuguesa, ela não caiu ano passado, foi a pior. A campanha foi a seguinte: 2 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. A parte das 6 derrotas já tá quase chegando, né? Já tem 5. E tem o Palmeiras. E tem o Palmeiras. Essa parte já tá perto, né? Ela se salvou pelo saldo de gols, né? Vocês acham possível ou impossível um rebaixamento do Corinthians pelo que vocês estão vendo nesse momento? Eu acho impossível. Eu não coloco impossível, eu coloco difícil, vai. Impossível, não. Porque falta pouco. Também não considero impossível, não. Eu considero bem difícil. É. Impossível não joga nada. É um time que não joga nada, é um time que tá em crise, é um time que não tem técnico. Vai ter técnico. Não contra nada. É nada contra nada. E aí no meio desse nadaiada todo aí... Olha, a Fiel, resolve. A Fiel vai resolver. O Corinthians, ele... Mas resolve em casa, resolve.
Eu tô vendo. Flávio, mas também não vai fazer milagre. Vai ter Mas eu tô técnico. falando, gente. Vai ter técnico em algum momento. Ué, parece que vai ser o Antônio Oliveira. Não. Ele mano, tá não. acertado. Mas há E pra pequenos pagar? detalhes como não pagaram a multa do Mano, portanto não pode registrar o novo técnico. Então. E não pagaram a multa do Cuiabá. Portanto, não pode liberar o Cuiabá não vai liberar. Por enquanto, esses pequenos. Mas calma aí, tem que pagar a multa do Mano à Sim, vista? regulamento. Tem que acertar. Tem que pelo menos fazer um acordo com ele. Ah, tá. O Mano Ele tem que liberar. Isso. E se o Mano fala assim, ó, eu quero o que eu tenho, há uma discussão contra, vou dizer que vou chutar baixo, vou dizer que sejam 5 milhões, já que é bem mais, mas 5 milhões. Aí o Mano fala assim, eu quero dinheiro à vista, é à vista. Mas o Mano tá querendo a multa integral à vista. Então, se ele... O Mano mantiver- deve estar fechado lá com a diretoria antiga, tipo, vamos lascar o cara. Se ele não liberar, se ele não tiver um acerto com o Corinthians não pode registrar treinador. Tá no regulamento do campeonato, tem que ter um acordo homologado, ou o pagamento da multa, ou um acordo. O Mano topa, sei lá, eu topo receber em 20 vezes. Tá bom, é problema dele. Pô, eu abro mão. Mas se ele não abrir mão, não, eu quero valor total. E à vista, se o Corinthians não der essa grana pra ele, Gente, ele não parece libera. que é isso que o Mano tá exigindo. A nossa produção tá me informando aqui no ponto Então- que ele quer os 20 milhões à vista. O Corinthians tá lascado. O Corinthians já tem uma multa, de acordo com o seu diretor financeiro, de 1 bilhão 650 milhões de reais. É a dívida. Clube mais estádio. Clube mais estádio. Se ele tiver que pagar agora 20 milhões de reais à vista pro Mano Menezes, porque se o Mano tá falando que não cede, Eu acho que- vai ter que pagar, senão não vai ter treinador. Exatamente. Mas isso aí é mais uma flechada para São Sebastião. Né? 1.800.000, não sei o que, mas 20 não muda nada. O problema é onde ele vai arrumar esses 20. Quem vai dar crédito pro Corinthians? Quem? Quem vai botar dinheiro lá? Quem? Inclusive os empresários, que normalmente são os que bancam isso aí, estão todos invocados também, estão Pois é. cobrando. Tem 6, 7 na fila. Carlos O problema é Leite. não ter crédito, né? E ter aquelas Will dívidas de Dantas. pagamento imediato, não. Você não tem crédito. Até a questão de conta de rebaixamento, tá me mandando mensagem aqui o Leandro Zago, que é treinador, dirigiu já a Portuguesa, o Botafogo de Ribeirão. Ele falou que nesse formato de paulista, 12 rodadas caindo 2, nunca caiu nenhum time com 11 pontos e 3 vitórias, que normalmente eles, treinadores, o Leandro já dirigiu o Botafogo num campeonato, tem essa conta, assim, que 11 pontos com 3 vitórias, que é o primeiro critério de desempate, você não cai. Até agora ninguém caiu, Corinthians alcançando ganhou 11. Ganhou uma, ele tem a 3 pontos. Portuguesa, ele tem a Ponte, que são jogos. Santo André são jogos bem ganháveis, né, gente? Bem ganháveis. Mas o empatezinho aqui é colar ainda é Mas, ô, capaz de Flávio, classificar. tá, Corinthians e Ponte. Você acha que dá pra cravar no Corinthians assim com tranquilidade? Deveria, né? Então, deveria. Deveria, mas- né? Porque. Não, eu entendo o que você está falando. Mas deveria. Quer dizer, Corinthians e Portuguesa. Gente do céu. Como é que você vai perder da Portuguesa? Não, verdade. Pensa, como é que você perde da Portuguesa? Ano passado não ganhou. Como é que. E o que foi o ano passado? Foi ruim, continua. Pastelônico. Mas entendeu? Nossa Senhora, é muito time ruim. Ele vai jogar com um monte de time muito ruim para não conseguir minimamente mais 7, 8 pontos aí. Nossa, aí seria realmente um capricho. Aí não tem desculpa, aí não tem. Porque é muito ruim. O nível do Campeonato Paulista, o do brasileiro já foi baixo. O do Paulista é muito pior. E muita gente também treinando, botando time reserva, fazendo. Pô, aí não, né? Aí Agora, o que me assusta é que eu vejo amadorismo dessa diretoria. Por quê? Eu falei aqui, contratações. Qual foi o grande erro da diretoria anterior? Contratar por nome, jogador caro, em má fase. Dessa vez nem tem tanto nome, mas são jogadores caros em má fase. Eles contrataram Pedro Raul. Pedro Raul saiu do Vasco, bicado pela torcida. Foi pro Toluca, do México. Voltou fácil. Toluca nem fez esforço, não sabe se ele foi bem ou mal lá, mas ele deve ter ido muito bem. Não deve, porque o Toluca não fez esforço. Foi muito rápido. Né? O Mateuzinho, gente, ele não joga nada no Flamengo. Não jogou nada no Flamengo. Ele não foi titular contra nenhum rival. Ele não foi titular contra o Rodinei, ele não foi titular contra o Varela, ele não foi titular contra o Wesley. Isla. Contra o Isla. Ele não foi titular contra ninguém. Por que o Corinthians resolveu trazer o Mateuzinho? Eu acho que é coisa do Fabinho Soldado. Não, já tinha sido antes. Também não sei. Pode ser coisa de empresário.
Não sei, 4 milhões de euros, Porque 60%. a promessa era de que eles iriam olhar as estatísticas, iam respeitar as estatísticas. O Augusto Melo foi muito claro quando ele falou, o Corinthians vai ter 3 pontas nas contratações. Primeiro, indicação da técnica dos scouts e tal. Essa é uma. Segunda, um jogador que seja de interesse do clube para negócio futuro e tal. Nesse aspecto, o Mateuzinho é jovem, ok. E a terceira, a aprovação do técnico. Seriam essas 3 pontos. E aí a gente vê que o desempate não caberia. O técnico era voto unitário. Então o Corinthians sempre teria jogador com aprovação da diretoria por ter um potencial futuro e aprovado pelo scout do clube. Ok? E o técnico, ele teria que aceitar, porque ele fala: o técnico não é fixo do clube. Fixo são os jogadores, a gente que vai assumir. Pô, tá correto. Então nós temos que subentender o seguinte: o Mateuzinho passou em pelo menos 2 desses 3 itens. Então foi técnico, aprovação do técnico e ser novo para negociação. Porque estatística não é. Pode ser, pode ser. Ficou vários jogos no banco, é isso então, o número. Sei lá. O Mateuzinho nunca foi titular absoluto do Flamengo. Eu não sei te falar de onde ele se baseia, esse scout, porque são coisas. O Corinthians scout é competente. Não jogou em 2023. Ele jogava em 22 com o Rodinei. Ele era reserva do Rodinei. Então, o Corinthians, 23. Não, o Rodinei foi titular absoluto. Não, então, o Rodinei voou, o Vampeta pediu até o Rodinei na seleção brasileira. Ele jogava no time do brasileiro. O Dorival dividiu em 2 ali. Ele era reserva do Rodinei. Mas esse ano grupo, passado nem isso. Esse grupo técnico. O Wesley veio da base e atropelou ele. Esse grupo técnico, esse pessoal da estatística, normalmente é muito bom. E o do Corinthians costuma indicar. Agora, será que o Mano pediu? E o Corinthians achou válido? Ou o pessoal errou, tem algum número que a gente desconhece? Eu não sei. O Igor Coronado, por exemplo, para mim é outro mistério. O Igor Coronado, 2015, 16, 17, o Band Esportes exibiu a Série B do Campeonato Italiano. Então, por acaso, eu conheci o Igor Coronado. Nunca tinha visto ele jogar. E quem chamava atenção, aliás, era o João Pedro, porque o Cagliari jogou aquela temporada, então o João Pedro andou fazendo um monte de gol. Tá no Grêmio agora. Que tá no Grêmio. Agora, o Igor Coronado jogava no Trapani, que era um time ruim de Série B. Caiu depois, inclusive. Então. Qual time? Trapani. Escreve Trapani. Então, é um time que nem na Série B ninguém conhece. Depois ele jogou no Palermo. Depois ele jogou no Palermo. Não, o campeonato era de Série B, isso aí. E o time que depois caiu pra C e tal, né? Assim, depois ele foi pra Arábia Saudita, essa coisa. Quer dizer... Na Arábia, os jogos que a gente via de Mundial, então, ele até chamava atenção. Então, mas ali tá jogando contra nada, né? Não... Ou seja, ele jogou alguma coisa na Arábia, mas não jogou tão bem assim na Série B da Itália. Aí o Corinthians vai lá e cacifa. Tá pedindo. A diretoria do Corinthians Nova tá pedindo para começar a ser cobrada. Teve o Rubão também respondendo, chamando o treinador de jogador. E a informação pós-jogo é essa, fiel. Corinthians acertou aí a contratação do camisa 10, aí, ex-camisa 10 do Al-Ittihad, Igor Coronado. O jogador escolheu jogar no Corinthians, né? A informação aí depois do jogo do Corinthians contra o Santos foi que o jogador, em meio a várias propostas, teria escolhido jogar no Timão, vir aqui para os lados do Parque São Jorge. Olha, uma baita contratação aí, tendo em vista que o Garro estreou na noite desta quarta-feira e foi muito interessante a partida do Garro. O Igor Coronado jogando ao lado dele pode ajudar muito aí, já que o Matias Rojas está em péssima fase, né? Desde que chegou no Corinthians ainda não provou todo o seu valor. Quem sabe aí o Igor Coronado aí pode fazer uma bela dupla de meio campo com o Rodrigo Garro aí para fortalecer os atacantes, né? E o Corinthians aí que vive uma fase difícil no Paulista, fiel. Será que é possível o Corinthians cair no Paulistão? Nossa, seria um dos maiores vexames da história do clube, hein, fiel? Nem penso nisso, vamos apoiar o Corinthians aí. Domingo já tem um jogo contra a Portuguesa, né? Corinthians precisa ganhar urgentemente, né? Corinthians precisa marcar pontos, não é nem questão de se classificar, né? É questão de fugir da zona do rebaixamento do Paulista, fiel. Olha a situação do nosso time, hein? Na zona do rebaixamento do Paulista. Eu também
uma coisa que eu lembrei agora, que eu esqueci de falar pra vocês, eu sou totalmente aí, tirar o Rubão do lado do Augusto Melo. Da mesma forma que a torcida derrubou o Roberto de Andrade, eu acho que esse cara aí tá levando aí o Corinthians pro abismo, hein? Tá levando o Corinthians pra um abismo, hein? Grande, que nem já tinha levado o Timão em 2007, pois foi ele que montou aquele elenco lá que o Corinthians caiu para a segunda divisão. Então, eu apoio aí a queda do Rubão pro Augusto. O Augusto Melo tem que abrir o olho com esse cara. Tem que abrir o olho muito bem com esse cara, porque não sei não, não tá me cheirando bem isso daí não. Tá me cheirando, sabe o quê? Roberto de Andrade 2.0. Isso sim. Isso que o Rubão tá se tornando aí e tá virando piada, né? Isso que é o mais vergonhoso de tudo. Tá virando piada aí, como dirigente do Corinthians. O Rubão, o Augusto Melo tem que haver aí, ter uma conversa. Pra mim, eu já tirava, eu cortava mal pela raiz, né, fiel? Já dispensava aí o Rubão, porque não tem jeito, né? Desde que ele chegou, fala demais, fala muita lorota, muita besteirinha. E olha a situação do time, né? Olha a situação do time como tá. Corinthians na zona do rebaixamento, no Paulista, quinta derrota consecutiva, e os caras ainda acham que o time é bom, né? Os caras ainda tá pensando que o time é bom. O Corinthians se reforçou, né? Contratou o Igor Coronado e também contratou o Mateuzinho. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês: o que que vocês acham da contratação do Mateuzinho, fiel? É um bom nome? O Fagner também não tá aquelas coisas, né? Acho que qualquer um seria melhor que o Fagner. Mas investir no Mateuzinho, comenta aqui embaixo se você gostou dessa contratação, das duas contratações, né? Do Igor Coronado, que vem para o meio-campo, e o Mateuzinho, lateral direito aí, que vai dividir aí posição com o Fagner, fiel. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado você que chegou até aqui. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade sobre o nosso timão, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Tamo junto, um forte abraço e vai Corinthians!